Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Como já é de costume nosso, vamos estar corrigindo os exercícios passados na aula anterior, certo? A primeira questão dizia o seguinte: o que é energia térmica? Bem, energia térmica é a soma da energia cinética e potencial associada aos elementos microscópicos, aqueles elementos que só podem ser vistos com o auxílio de microscópios, que vai constituir toda a matéria. Na segunda questão, a alternativa correta é a alternativa C. Terceira questão: o que é propagação de calor e quais são as três maneiras que podem ser transferidas esse calor? Primeiro, o que é a propagação? É a troca de energia e a sua transferência pode ocorrer de três maneiras: condução, convecção e irradiação. Na quarta questão, a alternativa correta é a alternativa E. Quinta questão: explique as vantagens e desvantagens das usinas termoelétricas. A vantagem é que ela pode ser instalada próxima aos centros de consumo, ou seja, vai reduzir os gastos com a instalação de redes, e a sua desvantagem é que ela é a segunda maior produtora de gases do efeito estufa, que é prejudicial ao nosso meio ambiente. Bem, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre gravidez na adolescência e os métodos contraceptivos, visto que é um assunto muito importante para trabalharmos, porque o Brasil tem uma ocorrência grande de gravidez durante esse período de adolescência e ele tem seus riscos no seu desenvolvimento. Então vamos entender tudo isso agora, a partir de agora. Bem, a gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre de 10 a 20 anos, ou seja, entre 10 e 20 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. E também, como ela é apontada como uma gestação de alto risco, decorrente das preocupações que traz à mãe e ao recém-nascido, a gravidez nesta faixa pode acarretar problemas sociais, emocionais e biológicos. Esse fenômeno a gente conhece também por gravidez precoce. A adolescência é um período rico em manifestações emocionais, caracterizadas por mudança de valor, de dificuldade de procura de independência pela vida. Às vezes aquela criança quer ser independente e acaba se envolvendo em relações sexuais para tentar realmente engravidar e para ter um norte para sair de casa. E na verdade isso é muito prejudicial. E a gravidez na adolescência é encarada de forma negativa do ponto de vista emocional e também do ponto de vista financeiro. Suas famílias vão ser totalmente alteradas, a sua rotina, e o lado financeiro também da família pode ir por água abaixo. Você já vai entender por quê. Primeiro, alguns dados aí de anos anteriores da gravidez aqui no Brasil, essa gravidez na adolescência e também ao redor do mundo. Bem, 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano ao redor do mundo, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sendo que cerca de 300 mil crianças nascem de mães nessa faixa etária. Em pesquisa realizada pela ONU, o Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Aí tem, como eu disse, as suas consequências e os seus riscos, como está aí na imagem abaixo. A primeira consequência é a evasão escolar, ou seja, é a saída da escola desse adolescente, dessa jovem. Por ter agora um compromisso maior, elas acabam deixando de lado seus estudos. Outra coisa, tem riscos à saúde. Um exemplo, como é muito novo, a adolescente ainda está em desenvolvimento, a sua parte uterina, então pode acontecer a ruptura do colo do útero, por não estar bem formada, não estar totalmente formada ainda nessa idade, nessa faixa etária. Também a mortalidade materna aumenta muito o risco da mãe não conseguir sobreviver durante o parto. Pode acontecer também nascimento prematuro e até mesmo um aborto natural. Então, a gravidez na adolescência
pode sim trazer consequências emocionais, sociais e econômicas, tanto para a saúde da mãe como para a saúde do filho. A maioria das adolescentes que engravida abandonam seus estudos. E para quê? Para cuidar do seu filho. Até, às vezes é até a pressão dos pais, que diz, não, agora você não vai estudar mais não, você vai ter que tomar conta do seu filho. E daí, ó, já vai afetar tanto na área social e econômica. Por quê? Porque o estudo hoje em dia é muito importante para essas áreas. E se a gente não estudar, a gente não vai conseguir ter um bom desenvolvimento na nossa vida. Então, ó, vai aumentar riscos de desemprego, vai ter dependência econômica dos seus familiares e etc. Bem, esses fatores aí contribuem para a perpetuação da pobreza. Por quê? Baixo nível de escolaridade, abuso, às vezes até violência familiar, tanto a mãe como a criança. E além disso, a ocorrência de mortes na infância é alta em filhos nascidos de mãe adolescente. A situação socioeconômica, a falta de apoio e acompanhamento da gestação, que é o que a gente conhece como o pré-natal, contribui para que as adolescentes não recebam informações adequadas. Ou seja, quando a adolescente decide não fazer esse pré-natal ou não tem condições de fazer esse pré-natal, ela vai perder informações importantes em relação à alimentação materna apropriada, à amamentação da criança e também às vacinações que a criança tem que tomar. Então, é muito importante que a adolescente coloque isso na sua cabeça. Certo, aconteceu uma coisa mal desejada que não foi planejada, mas você não pode deixar isso de mão. Você tem que buscar saber a melhor maneira de encarar isso. Então, o pré-natal é uma dessas maneiras, porque vai facilitar na alimentação materna ali, ó, na amamentação de sua criança, e também para você entender o que é aquilo, como é que funciona aquela gestação, para que ela venha ocorrer bem na sua vida. Sim, pessoal, também vai ser grande o número de adolescentes que vão se submeter a abortos inseguros. Todo jovem, tanto a menina quanto o menino, fica muito nervoso nessa situação. Eles não estavam esperando aquilo. Eles não queriam uma gravidez ali, naquele momento. E aí aconteceu. E por ser muito novos, imaturos, aí vão pensar em quê? Não, tem que botar para fora, tem que matar essa criança. Eu não tenho condições, você não tem condições. E daí acaba acarretando em abortos indesejáveis, inseguros. E usando substâncias que é perigosa até para a própria mãe. E também usar clínicas clandestinas, que isso é bem perigoso. Muitos jovens aqui no Brasil, por exemplo, morrem em clínicas clandestinas, porque vai lá, fazer esse aborto às vezes escondido dos seus pais, numa clínica que ninguém nem conhece, que é já para não ter indícios que foi para lá. E daí acontece o quê? A fatalidade. Essa adolescente, essa jovem, acaba perdendo a sua vida. Então, essas ações acarretam prejuízos às crianças, também gerando um impacto na saúde pública, além da limitação do seu desenvolvimento pessoal, social e profissional, no caso da gestante. Agora vamos para os principais fatores, no caso aqui, subjetiva, que leva à gravidez no início da sua vida reprodutiva. Ou seja, o que é que faz esses jovens, esses adolescentes, ter uma gravidez ali indesejada nesse período? Bem, primeiro é a falta de conhecimento adequado dos métodos contraceptivos, ou seja, os métodos de impedir que isso aconteça. E também a forma, a maneira correta de usá-los. Segundo ponto é a dificuldade do acesso a esses métodos por parte do adolescente, às vezes por vergonha. Sabemos que hoje nos postos de saúde tem preservativo, tem métodos contraceptivos. Nas farmácias tem pílulas do dia seguinte, tem também ali a camisinha que você pode ali comprar. Só que às vezes a adolescente tem vergonha e isso impede que ela vá nesse local e pegue, por ter vergonha. E daí isso é já um ponto que vai dificultar no acesso dela a esse método, o que? A sua própria vergonha. Às vezes até para vai que tem um conhecido ali naquela farmácia e vai comentar para a mãe dela, entendeu? Então todos esses fatores podem contribuir para dificultar esse conhecimento, né, de métodos contraceptivos. O terceiro, como eu falei, é a vergonha das meninas em solicitar também o uso do preservativo pelo seu parceiro. Às vezes vai lá, ter a relação sexual com seu parceiro, ele está sem camisinha e às vezes tem vergonha de dizer a ele, use, e acaba sendo ingenuidade, né? Acaba fazendo com que corra o risco
de ter essa gravidez indesejada e também de pegar doenças que são sexualmente transmissíveis e prejudiciais. Então, ó, ingenuidade, submissão, violência e abandono são outros pontos que vai contribuir para essa falta de conhecimento sobre esse assunto. Também, ó, o desejo de estabelecer uma relação estável com o parceiro, ou seja, deixar as coisas tranquilas para não ter confrontos. O forte desejo pela maternidade, em alguns casos, com expectativa de mudança social e obter uma autonomia através da maternidade. Como eu disse no início, por achar que vai ficar mais livre agora por ser mãe e os pais não vão pegar tanto no pé, acaba tomando essa escolha que é totalmente errada. Meninas também com o início da vida sexual cada vez mais precoce, ou seja, hoje em dia a gente sabe como está facilidade nessa área. Então, ó, com 14, 15 anos já estão começando a ter suas relações sexuais. Então, ó, esse começo em longo período de tempo, com 14 anos apenas, ou seja, no início mesmo da adolescência, vai acontecer de ter o quê? Essas relações sem uso de contraceptivos e acabar ficando grávida. Então, todos esses fatores vão contribuir para a falta de conhecimento desses adolescentes. Também, um ponto muito importante é o ambiente familiar. Sabemos que a família é a base de tudo nas nossas vidas. Então, se a gente não tiver uma boa base, aí vai ser difícil a gente desenvolver. Por quê? O ambiente familiar tem relação direta com o início da atividade sexual. Se os pais são daquele tipo que chega para o filho e fala, ó, você fazer tal coisa aqui, ó, vai ter essas consequências, pode ser ruins. Conversar com o filho direito, ter uma educação sexual em casa. Esse filho, ó, vai estar mais ciente daquilo, vai querer usar esses métodos contraceptivos. Então, ó, começa das nossas casas. Mas se aqueles pais são daquele tipo que não está nem aí, deixa eles viver as experiências deles, aí o que é que vai acontecer? Eles vão realmente acabar vivendo suas próprias experiências de maneira incorreta e vai acarretar numa gravidez na adolescência, e ainda bem quando é assim, pior quando é com doenças sexualmente transmissíveis, também como o caso da AIDS, que vai prejudicar esse adolescente pro resto de suas vidas. Então, ó, outro fator são experiências sexuais precoces que são observadas em adolescente dentro da família. Como assim? Lá você tem um irmão mais velho lá de 22 anos já, ainda está morando com você, com seus pais em casa. E eles têm relação sexual com a esposa dele, talvez, ou uma noiva. E daí, ó, você está tendo acesso a isso, a criança tá vendo isso acontecer na sua casa. E vê, meu irmão pode, então eu também posso. Então aí ela vai querer ativar essa vida sexual. E acaba acarretando na gravidez na adolescência. Por outro lado, famílias, como eu falei anteriormente, onde existe o hábito da conversa, o diálogo e a orientação sobre a vida sexual, aí a situação pode e deve ser diferente. A sexualidade vai ser melhor aproveitada pelos adolescentes e também no tempo certo. Bem, então como é que a gente pode fazer para evitar essa gravidez na adolescência? A melhor forma de evitar é se informar adequadamente, conhecer o seu próprio corpo, conhecer o corpo do seu parceiro antes de começar a vida sexual. Meninos e meninas devem se informar também sobre os métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos, que vão impedir essa gravidez indesejada. Então vamos a eles. Bem, primeiramente, qual é o objetivo desses métodos contraceptivos? O primeiro objetivo, o grande objetivo, na verdade, é evitar uma gravidez não programada e prevenir doenças sexualmente transmissíveis, que hoje é conhecido como IST, hoje são infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso dos preservativos, são os mais eficazes. Por quê? Porque além deles evitar uma gravidez, eles protegem de riscos de doenças sexualmente transmissíveis. Existem diversos métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, mas eles são divididos apenas em 4 grupos. Então, vamos a eles. O primeiro é o método de barreira. O segundo, métodos comportamentais. Terceiro, métodos hormonais. E o quarto, métodos cirúrgicos ou de esterilização. Então vamos aprender cada um deles especificamente. O primeiro, como eu falei, é os métodos de barreira. Como é que funciona? O que é esses métodos de barreira? Bem, eles vão utilizar produtos ou
instrumentos, ou seja, um objeto que vai impedir a passagem dos espermatozoides pela vagina. São eles: preservativo masculino ou feminino, que é a famosa camisinha, o diafragma e as espermicidas. Tá aí alguns exemplos, ó. O preservativo, que é bastante conhecido, o masculino e o feminino. Ali, ó, o diafragma é colocado, ó, como se fosse um tampão ali, ó, no início do útero da feminina, ó, e esse diafragma vai impedir que os espermatozoides atravessem o útero. E também esse gelzinho chamado de espermicida. É a mesma coisa do diafragma, só muda que agora em gel. Segundo método é o método comportamental, são os métodos comportamentais. Eles vão depender, sobretudo, do comportamento da mulher e vai exigir um conhecimento prévio do corpo feminino para que ele possa ser aplicado. Então são eles: a tabelinha, o muco e a temperatura. Como é que funciona? O muco cervical, ele vai, quando ele ali, está vendo como a imagem aqui ao lado, que tem duas mãozinhas. Quando ele estica a mão, que aquele muco, ele logo se dissolve, é porque aquele período é infértil, ou seja, aquele período, ó, que está se soltando o muco, ele é infértil. A mulher pode ter relação, não vai correr risco de ficar grávida. Mas quando ele está fértil, ó, que estica lá, ó, ele não vai se dissolver, ele não vai se separar, vai continuar ligado de um lado, de um dedo a outro. Então, esse estado vai fazer com que esse muco cervical esteja dizendo à mulher que ela está no período fértil, ou seja, vai ser fácil ali, se tem uma relação, ela engravidar. E também a tabelinha. Bem, o terceiro tipo são os métodos hormonais. Vamos falar agora dos hormônios, coisas que vão modificar o hormônio, alterar. Então, ó, pode ser através de comprimidos, pode ser através de injeções. Tudo isso vai ser produzido hormônios não naturais. Esse tipo de método vai interferir no equilíbrio hormonal do corpo da mulher. Então, se interfere no equilíbrio hormonal, então vai alterar o desenvolvimento e o movimento das tubas uterinas. Então, a produção do muco cervical vai impedir que ocorra uma ovulação. Então, se não acontecer ovulação, não vai acontecer gravidez. Quais são eles? O dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, vai ser um objeto que vai ser colocado no interior da vagina para evitar a concepção. A gente já vai ver através de imagens. Também pílulas, injeções e adesivos. Tá aqui, ó, injeções, comprimidos. Esse último objeto aqui, ó, de baixo, que parece uns ganchinhos, é a DIU, como falei lá, o dispositivo intrauterino. Ele é colocado, ó, ali na vagina e vai impedir que os espermatozoides também cheguem até o ovário. Bem, o quarto tipo são os métodos cirúrgicos, ou seja, como já está dizendo o seu próprio nome, vai ser cirurgias ou esterilizações para poder evitar essa gravidez. Bem, não é propriamente um método anticoncepcional, mas é uma cirurgia que vai ser realizada ou no homem ou na mulher para evitar essa concepção. Então, a esterilização da mulher é chamada de laqueadura e a masculina, vasectomia. Como é que funciona? Tá lá, ó. Laqueadura vai ser cortado as tubas uterinas, ó. Vai ser cortada ali para o quê? Para não passar os espermatozoides. Cortada não, perdoe. Vai ser fechada. Eles vão usar através da cirurgia uma forma de fechar, ó, todos os dois lados do tubo para que quando ocorra a relação sexual não passe para os ovários. Então, se não passa para os ovários, não vai ter gravidez. Porém, esse caso dessa cirurgia aí, a mulher não vai mais poder ser mãe. Isso aí é definitivo. A mesma coisa no caso do homem. Só que ali, ó, vai cortar na vasectomia o vaso que é ligado totalmente aos testículos. Aquele vaso que leva os espermatozoides. Então, se foi cortado aquilo, ó, os espermatozoides não passam. Então, se não passa, não vai ter fecundação. Então, não vai ter ovulação, porque não vai chegar espermatozoide no óvulo e daí não vai ter gravidez. Mas também, como eu disse, no mesmo caso da laqueadura, é definitivo. Ele nunca mais vai poder ser pai depois de fazer essa cirurgia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Ó. A partir de hoje, vocês não têm mais desculpas. Então, previnam-se, tá? Até a próxima.